te convido a celebrar ao Senhor, que quebra o jugo do meu pecado. Tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Esse é o nosso canto daqueles que foram alcançados pela graça de Jesus. Aleluia! Oh, oh, oh. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, aleluia. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Oh, que tremenda graça. Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim. Aleluia! Cordeiro de Deus, nosso Senhor e Salvador, oferecemos tudo a Ti, Senhor. Jesus, Filho do Deus vivo, Rei da eternidade,
Príncipe da paz, Jesus, Rei vitorioso, Verbo encarnado, Jesus, Jesus, Leão de Judá, Cordeiro de Deus, Salvador, nome acima de todos, para sempre adorado, Jesus. Vamos cantar isso do início? Ergue tua voz aí em casa e vamos. Jesus, Filho do Deus vivo, Rei da eternidade, Príncipe da paz, Tu és Jesus, Jesus, Rei vitorioso, Verbo encarnado, Jesus. Então vamos juntos erguer o nome de Jesus. Jesus, Leão de Judá, Cordeiro de Deus, Salvador, nome acima de todos, para sempre adorado, Jesus, Leão de Judá, Cordeiro de Deus, Salvador, nome acima de todos, para sempre adorado, Jesus, adorado nesse lugar, Senhor. Esse é o Jesus a quem declaramos fidelidade, que mudou a nossa história. Esse é o Jesus que assumiu os reinos do mundo e tem tudo sob o seu comando. Oh, o reino chegou, está entre nós, paz, alegria e justiça. Reino de
sempre. Reino que liberta os corações e dá vida eterna às nações. O reino é dele, a paz é ele, é Jesus Cristo Salvador. O Rei eterno, inabalável, outro nome igual não há. Jesus, o reino chegou, está entre nós, paz, alegria, justiça. Aleluia. O reino de Deus, reino dos céus, onde o amor é pra sempre. Um reino que liberta os corações e dá vida eterna às nações. O reino é dele, a paz é ele, é Jesus Cristo Salvador. O Rei eterno, inabalável, outro nome igual não há. O reino é dele, e a paz é ele, é Jesus Cristo Salvador. O Rei eterno, inabalável, aleluia, outro nome igual não há. Jesus, aleluia. O livro de Apocalipse, no capítulo 11, verso 15 diz: o sétimo anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começaste a reinar. Essa música, para mim, ela tem um significado muito especial, porque dias como esse que estamos vivendo, onde as coisas vão de mal a pior, nós cristãos sabemos em quem esperar, pois sabemos que Deus reina poderosamente. O reino chegou, a base é Cristo e é a Ele que cantamos. Então ergue a tua voz em casa. Reino que liberta, um reino que liberta os corações e dá vida eterna às nações. Um reino que liberta os corações e dá vida eterna. Vamos repetir mais uma vez. Reino que liberta, um reino que liberta os corações e dá vida eterna às nações. O reino é dele, a paz é ele, aleluia, é Jesus Cristo Salvador. O Rei eterno,
Jesus, o reino é dele, o reino é dele, Jesus. Aleluia. Podemos confiar, podemos esperar e acreditar que vai haver um novo amanhã, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Podemos confiar, Sua voz criou o céu e a terra. Podemos descansar, o Seu poder limita as águas do mar. Quem nos dá motivos para viver? Hoje é o dia que o Senhor já fez. E quem garante um novo amanhã é quem nunca falhou e nunca falhará. Amanhã nada nos faltará. O bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar e em Cristo tudo novo se fará. Eu creio. Cantar isso do início. Podemos confiar, Sua voz criou o céu e a terra. Podemos descansar, o Seu poder limita as águas do mar. Motivos para viver. Hoje é o dia que o Senhor já fez. E quem garante um novo amanhã é quem nunca falhou e nunca falhará. Amanhã nada nos faltará. O bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar e em Cristo tudo novo se fará. Em Cristo tudo novo se fará. Amanhã o Senhor cuida do teu amanhã. Amanhã nada nos faltará. O bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar e em Cristo tudo novo se fará. Eu sei amanhã nada nos faltará. O
Olá, seja bem-vindo a mais uma celebração dominical. Continuamos com a série Discípulos na Jornada. Hoje o pastor Armando irá falar sobre Filipe, que não era o apóstolo, mas o evangelista de Atos que venceu todo o preconceito judeu e partiu para anunciar as boas novas ao mundo. Boas novas que chegou em nós, a essa igreja que não para. E essa é uma frase que já virou nosso slogan durante a pandemia. E eu quero compartilhar com você um testemunho sobre alguém que foi alcançada através do CR Cidadania e tem estado conectada conosco nesse período, vivendo igreja. Oi, eu continuo me chamando Gleice. Essa semana nós recebemos a ligação, o contato de uma das meninas que nós acompanhávamos na creche do Presídio Feminino. Nós tivemos a oportunidade de conversar com ela e de ver que ela tá bem, Nós fizemos uma videochamada com as voluntárias e foi aquela festa para celebrar. E isso mostra para nós que a semente que a igreja planta não morre. Aliás, ela morre porque ela precisa morrer para germinar e que a igreja não para, Então nós fizemos um momento com ela de grupo, de celebração sobre a sua sobriedade e ela dizendo que quer ir para a igreja, que precisa do Celebrando Restauração, que ela levantou o presente diário e mostrou, olha, tá aqui o meu presente diário, eu não esqueço, aí eu precisava falar com vocês, eu senti falta dos nossos momentos na creche, dos nossos encontros, da nossa terapia. Então, queria compartilhar com vocês isso, pro coração da igreja, do coração de Deus, aquilo que Ele tem feito. E às vezes a gente não tem noção e dimensão daquilo que Ele está fazendo. É isso, Deus abençoe você. A igreja de fato não para, continuamos online, mas eu trago uma novidade para você. Dia 31 de agosto, segunda-feira, retornaremos para o presencial com uma série de palestras públicas do Celebrando Restauração. Que maravilha poder nos encontrar debaixo dessa tenda. Mas atenção! Nosso retorno para o presencial será gradual. Por enquanto, somente essas palestras às segundas-feiras. Ainda não podemos receber crianças e aconselhamos a quem faz parte do grupo de risco ficar em casa. Mas o culto dominical continua online? Por enquanto, sim, devido às atuais restrições. Estamos atentos aos protocolos do governo e orando para que haja uma maior flexibilização, pois assim conseguiremos colocar um número bem maior de pessoas. Para saber mais sobre esse retorno gradual, te convido a entrar em nosso canal no Telegram. Se você ainda não tem um aplicativo, basta fazer o download gratuitamente na loja de aplicativos do seu smartphone. Após instalado, você procura por IBC Fortaleza. Você também tem acesso ao canal clicando no link disponível na descrição desse vídeo. Aquele mesmo onde você encontra o acesso ao grupo de acolhimento e aos guias para GR. Falando em GR, se você ainda não está inserido em um, entra lá no grupo de acolhimento e pede para participar. Durante todo esse período de quarentena, tivemos vários GRs funcionando online, várias pessoas que foram inseridas em um grupo. Alguns desses GRs já estão voltando para o presencial, outros vão continuar online. Mas, independente do formato, o que importa é que continuamos a ser igreja, crendo, servindo e influenciando, como foi na igreja de Atos. Olha só esse versículo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Te convido nesse momento, como igreja, a ofertar ao Senhor, compartilhar um pouco do que você tem. O QR Code com as nossas contas está aí na tela. Basta você apontar a câmera do seu celular. Vamos continuar agora com a ministração de louvor do Daniel Almeida. Ele nos chamou desde a eternidade para sermos filhos. Desde a eternidade nos chamou de seu povo eleito,
escolhido, povo de Deus. E na eternidade, sobre o monte a cruz, e um cordeiro ali moído, seu nome é Jesus. Aleluia! Na cruz tudo consumou, e agora nos chamou de seu e nos abençoou. Na cruz nos fez ser morada, gloriosa casa, sua habitação pra sempre. Vai, Naldo! Desde a eternidade nos chamou de seu, povo eleito, povo escolhido, povo de Deus. E na eternidade, sob o monte a cruz, e um cordeiro ali moído, seu nome é Jesus. Na cruz, e aí, tudo consumou, nos fez fogo seu e nos abençoou. Na cruz nos fez ser morada, gloriosa casa, sua habitação. E como é que a gente canta e declara? Sou morada, sou casa, sou morada. Diz isso com convicção aí na tua casa. Sou casa, casa de Deus, sou morada, sou casa, casa de Deus, sou morada, e eu sou casa. Na cruz tudo consumou, nos fez fogo seu e nos abençoou. Na cruz nos fez ser morada, gloriosa casa, sua habitação. Grande coral. Somos morada. Deus abençoe. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele escolheu 12 homens para serem seus discípulos mais próximos. Mas o trabalho de anunciar as boas novas não coube somente a eles. Jesus teve mais 70 discípulos que caminhavam com ele e realizavam grandes obras. Alguns deles ficaram bastante conhecidos, como Matias, Estevão e Filipe, também chamado de evangelista. Filipe, como qualquer outro judeu, mantinha uma certa distância dos samaritanos, um preconceito que teve início há muitos anos,
quando o reino de Israel foi dividido e Samaria se tornou a capital do norte, governada por um rei que não pertencia à linhagem de Davi e povoada por pessoas de várias nacionalidades, diversos costumes e crenças diferentes. Os discípulos de Jesus foram confrontados em seus preconceitos quando viram Jesus oferecer água a uma mulher de Samaria. Filipe, que já havia dito em seu coração, "Eu creio", entendeu bem o que era a proclamação do Evangelho. Após Jesus subir aos céus e acontecer o Pentecostes, os discípulos iniciaram seu trabalho em toda a Judeia. Havia tido muitas conversões e a igreja formada na época ficou conhecida por dividir em tudo o que tinham, suprindo a necessidade de todos. Mas esse trabalho de assistência era algo grande que necessitava de uma boa gestão. Então decidiram que os 12 apóstolos ficariam encarregados de anunciar o Evangelho e escolheram 7 homens para fazer esse trabalho de servir às mesas, entre eles Filipe e Estevão. Filipe era um homem sábio, conhecedor das Escrituras, que falava mais de uma língua, mas nada disso importava para ele. Seu desejo de servir era bem maior, e assim o fez, até o dia em que Saulo, ao perseguir os cristãos e causar a morte de Estevão, fez com que os discípulos se dispersassem pelo mundo. Filipe poderia apenas ter fugido, se escondido em alguma caverna ou algo parecido. Mas aquele homem que havia entendido que a mensagem deveria alcançar todos, venceu o preconceito e teve como primeiro destino a Samaria, onde fez um grande trabalho, falando de Jesus, expulsando demônios e curando os doentes. O trabalho iniciado por aquela mulher, que havia sido encontrada por Jesus no poço, teve continuidade com Filipe. Após deixar Samaria, ele tem outra oportunidade de apresentar Jesus a alguém que era discriminado pela sociedade judaica. No caminho, ele encontra um alto oficial etíope, um eunuco que estava em sua carruagem lendo o livro de Isaías sem entender nada. Filipe se aproxima, explica a passagem. O etíope crê em Jesus e pede para ser batizado. Filipe não perdeu tempo. Ele viu uma oportunidade de influenciar não só uma pessoa, mas um continente. Então o batizou e aquele alto oficial convertido voltou para a África para alcançar outras pessoas. Filipe continuou seu trabalho em Cesareia junto com a sua família e anos depois teve a oportunidade de hospedar em sua casa o homem que o fez sair de Jerusalém para ir a Samaria, Paulo, que de perseguidor se tornou seu grande amigo. Filipe, um discípulo na jornada. Olá, Igreja amada de Jesus, um bom dia, seja manhã, tarde, noite, na presença do Senhor, um bom domingo, vamos dizer assim. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em processo de restauração e aguardando aqui, todo esse desenrolar das notícias, dessa abertura que nós já estamos experimentando em vários setores, e orando a Deus para que os nossos governantes, principalmente o nosso governador, considere a igreja como atividade essencial e libere essa igreja para passar de 7 metros quadrados de área ocupada por pessoa para 1,5 metro quadrado de área ocupada por pessoa, o que daria um distanciamento aí talvez de 80 centímetros, 70 centímetros, o que corresponde a uma cadeira sim, outra não. Mas nós já estamos cogitando, o pastor Aristides está anunciando isso e falando acerca do nosso campus, que será aberto agora no final do mês para atividades da comunidade, atividades de lazer, esportivas, mas também estamos abrindo e pensando em abrir o nosso campus para o CR presencial, porque nós temos um número menor de pessoas e nós temos espaços que poderiam comportar confortavelmente, sem qualquer perigo, as reuniões do nosso CR, dos nossos grupos de apoio, tá certo? Então vamos continuar orando, a igreja não parou, a igreja não para, nós continuamos evangelizando, edificando, continuamos inserindo pessoas nos grupos de relacionamento e é isso que nós temos
de grande novidade, né? Enquanto o mundo dá voltas, o governo vai e vem, as questões mais cruciais estão sendo resolvidas ou não resolvidas, a Igreja de Jesus não para e não parou. Nossa igreja, nossa casa, nossa igreja. E nós queremos dar continuidade nesse final de semana falando sobre a jornada do discípulo. Esse discípulo de Jesus que completa o seu círculo ou o seu ciclo na jornada. Ele começa com eu creio, depois eu sirvo e agora eu influencio. O discípulo de Jesus deve ser um ganhador de almas, ele deve ser um pescador de almas, ele deve ser alguém que estabelece relacionamentos íntegros para que, de um modo intencional, ele possa de verdade falar do amor de Jesus para as pessoas, usando a sua melhor influência. Então nós temos hoje um texto maravilhoso da Palavra de Deus, em Atos capítulo 8, versículos 26 ao verso 40, contando uma história muito conhecida, que é a história de Filipe, o evangelista, e o seu encontro com o eunuco, aquele oficial etíope, aquele homem que vinha a Jerusalém para adorar o Deus de Israel, e ele foi abordado por Filipe numa circunstância muito inusitada. E nós queremos tratar disso com você hoje, para estimulá-lo, como Deus tem me estimulado, a me colocar à disposição de Deus para ser um influenciador no bom sentido. Nós influenciamos quanto ao time, influenciamos quanto ao partido, quanto à ideologia, nós influenciamos quanto à vestimenta, à nossa forma de comer, na alimentação, né? Mas nós queremos ser influenciadores para que o Evangelho de Jesus alcance o coração das pessoas. E como você tem se avaliado nesse quesito? Eu fiquei imaginando e quantas pessoas Deus usou para que eu pudesse sair da situação de trevas, descrente, como eu estava vivendo a minha vida louca no mundo, e Jesus me alcançou. Quantas pessoas Deus usou, quantas pessoas me influenciaram. E eu comecei me lembrando da Dona Socorro, aquela mulher pentecostal que mal enxergava, ela tinha um óculos fundo de garrafa mesmo. Mas é interessante que aquela mulher, com toda a sua intrepidez, era uma evangelista. Ela distribuía folhetos lá no centro da cidade. E ela contava as histórias de como ela não enxergava direito, mas ficava ali naquele meio fio, às vezes entre trânsito, né, em ruas de duas mãos, e ali distribuindo folhetos para as pessoas. Ela me influenciou muito enquanto eu era criança, enquanto eu era adolescente, mesmo descrente. Lembro da Dona Palmira. Dona Palmira passava na rua da minha casa, indo para a igreja todo final de semana. Era batata, parecia um reloginho. E eu ainda pequeno, com aquele chapeuzinho do Chaves, né, olhando entre a grade, entre o portão e percebendo Dona Palmira passando ali, cumprimentando pessoas, convidando pessoas para a igreja. E eu, ainda criança, fui influenciado por isso. Já jovem, já com 16, 17, 15, 16, 17 anos, vamos dizer assim, um pré-adolescente ainda, né? Aliás, um adolescente, não pré-adolescente. E eu me lembro da influência do seu Guaraci, o pai de um dos meus amigos, que não era evangélico, mas seu Guaraci também era um assembleano, maestro, um homem que cantava hinos de louvores, e aquilo sempre me intrigou, embora eu não tivesse nenhum interesse àquela altura pelo evangelho. Então, logo após a minha conversão, quando eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tinha, assim, um grande círculo de amigos, um grande companheirismo naqueles que me seguiam em todas as coisas, seja no futebol, na música e etc. E tocado pelo primeiro amor, quando eu conheci Jesus, e eu quero lembrar aqui da Heloísa, que foi uma influenciadora na minha vida enquanto eu estudava na mesma classe, na mesma escola. Portanto, Dona Socorro, Dona Palmira, que se tornou depois a minha sogra, seu Guaraci, pai de um amigo que depois veio a conhecer Jesus como Senhor e Salvador, é conhecidíssimo, ele foi cantor dos originais do samba, cantava inclusive na minha banda,
o Gibi, né? E Delfino, o nome dele, e o conhecido como Gibi, hoje é um cantor da Universal, tem até programas na internet, etc. Mas essas pessoas todas me influenciaram. E quando eu entreguei minha vida a Jesus, o que eu mais queria era explicar para os meus amigos o que tinha acontecido. Eu não sabia muita coisa, mas eu sabia que Deus havia transformado o meu coração. Jesus havia entrado na minha vida e eu não poderia ter guardado aquilo só para mim. Quantas pessoas ao longo desses anos talvez eu tenha influenciado, né? Quantas pessoas eu vi ao longo de quase 50 anos de fé se rendendo aos pés de Jesus e quantos mais o Senhor ainda vai me conduzir nessa tarefa abençoadora de ser um cooperador com Ele, na grande comissão, no foco de buscar e salvar o que se havia perdido. E eu queria que você pensasse sobre a sua caminhada, sobre a sua vida, desde que você entregou sua vida a Jesus. Primeiro, quantas pessoas foram usadas por Deus para influenciar a sua vida? Quantas pessoas você falou de Jesus logo após a sua conversão? Talvez quantas pessoas ao longo desses anos vieram ao conhecimento de Jesus porque você as influenciou de forma intencional, de forma positiva, alguns até de forma agressiva, outros de forma muito mais tranquila, mas o quanto você tem influenciado pessoas e visto pessoas entregar a sua vida a Jesus. Vamos falar do influenciador Filipe? Antes do contexto do chamado e do engajamento dos discípulos, eu queria falar um pouquinho sobre o momento da Igreja de Jesus antes que Filipe surgisse como um grande influenciador. Então, nosso primeiro ponto aqui são os discípulos comissionados no momento de muita incerteza, no momento de muita dúvida e de muito medo. O que isso me ensina? Amados, me ensina, e eu queria crer que você também pudesse aprender sobre isso, que nós não estamos falando do Senhor Jesus Cristo realizando uma cerimônia de graduação formal para enviar os seus discípulos. Jesus não está fazendo uma promoção, não estamos falando de homens e mulheres destemidos, convictos da sua fé e até cientes das implicações da cruz de Jesus e da própria ressurreição. Não. Nós estamos lidando com pessoas simples, que estavam, num certo sentido, ainda tementes, ainda cheias de temor, cheias de incerteza. Nós não estamos lidando, Jesus não está lidando aqui com uma formatura teológica de uma turma que aprendeu sobre Bíblia e Jesus fez um culto de consagração, onde os ministros são empossados para uma super tarefa eclesiástica. Não foi assim. Nós estamos lidando aqui no Novo Testamento, no livro de Atos, com pessoas comuns. Testemunha, sim, do fato de que Jesus, com grande poder, ressuscitou dentre os mortos. Mas eles até pouco tempo viveram desilusão com a morte do Messias. Mas são pessoas assim comuns, que foram chamadas por Deus para intervir na história e mudar os rumos da política, os rumos do social, os rumos da arte, os rumos da família, os rumos da educação, enfim, foram pessoas como eu e você, foram pessoas como nós, cheias de mazelas, cheias de limitações que o Senhor usou, os coxos, os aleijados, os improváveis, as coisas loucas deste mundo que o Senhor chamou para a sua tarefa de ganhar o mundo, de ganhar almas, de ganhar vidas para Jesus. Primeiramente foi o ID. Interessante, né? Lá no capítulo 28 de Mateus, a gente falou um pouquinho sobre isso, lembra da grande comissão? Quando o viram, eles o adoraram. Eles estavam na Galileia aguardando Jesus conforme eles haviam sido orientados. Porém, eles duvidaram, diz, alguns duvidaram. É assim somos nós. E aí Jesus se aproxima deles e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos. Gente, essa ordem é para nós,
essa ordem é para mim. E ele diz, eu vou estar sempre com vocês até a consumação dos séculos. Nós precisamos retomar essa garantia em meio à timidez, em meio ao medo, em meio à retração, em meio àquela situação em que você diz, eu? Como assim? Eu? Não, é você mesmo. E Jesus, depois de ser adorado por eles, os encaminha para que preguem a palavra de Deus. E aí vem também o envio, né? O envio, o medo da reação dos judeus mantiveram aqueles discípulos ainda por um tempo escondidos dentro de casa. E Jesus entra no meio deles mais uma vez e diz, paz sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. João 20, 21. João 20, 21. Que coisa linda, né? E aí vem o testemunho. Qual é o testemunho? Eles ainda estavam pensando num reino local, quando em Atos capítulo 1, no versículo 7, eles perguntam, vai ser agora que o Senhor vai instituir um reino para Israel? Olha a mente. Era como pensar, vai ser agora que o Senhor vai ter um candidato evangélico que vai nos colocar nos mais altos cargos do Senado, da Câmara, quem sabe da Assembleia local, do governo local. Enquanto eles pensavam assim, Jesus disse, não, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, influenciadores com o testemunho e com a vida. Mas vocês vão não apenas serem minhas testemunhas, mas vocês vão ter o escopo desse testemunho. É por toda a parte. A começar em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, inclusive aos confins da terra. Estava fazendo uma live esses dias, aqui mesmo, né, onde eu estou, e uma irmã lá na Dinamarca, outra lá na Itália, outra lá no Canadá. Essas pessoas estão nos confins da terra, se considerarmos a nossa Jerusalém como sendo fortaleza. Mas elas estão lá testemunhando do poder de Deus. Então veja, amados irmãos, queridos, o Cristo ressurreto deixou para você, deixou para mim um mandamento, uma provisão e o alcance da missão. Nós não podemos fazer diferente. Nós não podemos agir de outra forma, senão em obediência a isso que Jesus deu a cada um de nós. E agora os discípulos, incomodados pelo Senhor, vão se tornando acomodados com o tempo. Olha que interessante. Os apóstolos estavam agora em Jerusalém. Em Atos capítulo 2 vem aquele momento precioso da descida do Espírito Santo, poderes, línguas repartidas como de fogo, pessoas compreendendo na sua própria língua materna as grandezas de Deus, sinais e maravilhas. Esses discípulos agora estão em Jerusalém, os apóstolos estão em Jerusalém, lembra? Era o ponto de partida, não era o ponto final. Minha casa, minha vida, sua vida, o que você tem, onde você está, é ponto de partida, não é o ponto final. Então atente, irmãos, para vocês, como eu, né, nós podermos juntos compreender o que Jesus de fato demanda de cada um de nós. Chegou a nossa hora de sermos parte da história, de fazermos diferença, não pelo viés da política, mas pelo viés do evangelho, do reino de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da demonstração, penetrando sim todos os espectros da sociedade, seja no comércio, seja na saúde, seja na educação, seja na política, seja no esporte, onde for. É isso que Deus está esperando de mim e de vocês. Chegou a nossa hora. E olha o que diz o texto da palavra de Deus, lá em Atos, no capítulo 2, versículos 41 a 47. O texto diz, os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados. Naquele tempo, naquele dia, houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Olha que demonstração de poder. Num culto, num momento, num evento, num encontro, 3.000 pessoas. Todos se dedicavam à oração, de coração ao ensino, à comunhão, à oração. Havia temor naquelas pessoas. E os apóstolos realizavam sinais e milagres, porque era exatamente isso que o judeu precisava. Sinal, milagre, demonstração, como foi preciso mostrar
as marcas do corpo de Jesus ao duvidoso Tomé. E quando Deus quer fazer, ele faz maravilhas e sinais para autenticar a sua mensagem. Os que criam estavam reunidos num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam. É o verdadeiro comunismo, não é? Vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos e repartiam na medida que houvesse, que havia necessidade. Olha que coisa linda, adoravam juntos lá no pátio do templo, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com alegria e havia generosidade no coração de cada um. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui para agradecer a Deus pelos irmãos. E uma demonstração de que a igreja não parou foi a fidelidade dos irmãos que foram abençoados financeiramente, não apenas ajudando uns aos outros, mas cooperando para o sustento da obra do Senhor. Não sofremos solução de continuidade porque você foi fiel, porque Deus lhe abençoou e porque você, de verdade, foi um cooperador, um contribuinte da obra de Deus. Olha, acontecia lá no livro de Atos, coisa linda, cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, todos esses milagres, todas essas benesses, tudo que Deus estava operando ali, tinha uma finalidade, que o perdido pudesse ser alcançado. E olha, a igreja aí estava muito bem, não é? Aí veio o santo incômodo, né? O chamado cutucão divino. Por quê? Porque o escopo da pregação do evangelho não era para ficar só em casa, não era só para a sua família, não era só para os meus parentes. Meu pai entregou a vida a Jesus, minha mãe entregou a vida a Jesus, minha irmã entregou a vida a Jesus, mas e os meus amigos? E as pessoas com as quais eu convivia e ainda convivo? Então nós não podemos reter essa palavra e pensar que a coisa é só para nós, só para nossa Jerusalém. Aí veio a acomodação para a igreja, a certeza, os sinais de poder que provocaram conversões, foram dando lugar a uma preocupação até legítima, né? Os problemas dos convertidos. Olha aí, as viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição dos alimentos, aquelas que eram verdadeiramente viúvas. E o que aconteceu? A igreja teve que voltar para uma organização interna, elegendo 7 homens, dentre eles Filipe, 7 homens, né, que foram, na verdade, os primeiros diáconos, os primeiros ministros. E para suprir a necessidade das viúvas e talvez outras necessidades, a igreja começou a voltar-se para si mesma, para dentro de si, para o suprimento das suas necessidades. Interessante, né? É um bem, é uma coisa boa que vai se tornando uma espécie de armadilha, né? um álibi para uma visão voltada para dentro, como a grande maioria dos crentes em Cristo Jesus. Amado, será que você é capaz de pensar que aquela cadeira que vão abrir poderia ser a cadeira para alguém que não conhece Jesus? Você estaria disposto a sacrificar sua vida, seu tempo, seu momento, seus bens, sua agenda, para que alguém pudesse chegar ao conhecimento da verdade, como fizeram aqueles 4 homens carregando um paralítico até a presença de Jesus lá no Evangelho de Marcos? Olha o que aconteceu. Voltados para as suas próprias necessidades, a igreja foi se acomodando ali em Jerusalém, até que o escopo da abrangente missão deu lugar a uma particularização da bênção. O Senhor estava dizendo, é para onde você for. E os judeus convertidos, os apóstolos, resolveram ficar. E o retardo foi ocasionando esses tipos de problemas, né? Você tem que lidar com questões internas todo o tempo. Você tem que se ocupar mais com o prédio do que com o povo. Você tem que se ocupar mais com o evento do que com o encontro. Você tem que se preocupar mais com a programação que todo mundo quer do que com a propagação do Evangelho de Jesus. Enquanto nós temos condições nessa pandemia, através das redes sociais, através de um telefonema, através dos nossos encontros casuais. E sabe o que aconteceu? Chegou a tal ponto que a igreja começou a ser perseguida ali no seu reduto em Jerusalém. Que coisa triste. Como disse Paulo, vocês começaram bem,
Ele disse isso aos Gálatas: vocês começaram tão bem, pregando, falando, saindo, se interessando, trazendo pessoas, mas algo entrou no caminho e algo impediu essa sua caminhada, essa sua carreira. E talvez a pergunta para todos nós agora é o seguinte: o que é que nós estamos carregando que está nos impedindo de progredir no caminho, de trazer mais pessoas, de ir e falar do amor de Jesus de verdade? Porque Jesus e a sua comissão, a sua grande comissão, ficaram em segundo plano na sua agenda. Talvez você tenha as mesmas desculpas daqueles que foram chamados para o grande banquete. Lembra os convidados? O primeiro disse: não, eu não posso, tenho que cuidar de uma terra que acabei de comprar. Não era verdade, ele não precisava desse tipo de preocupação. O outro disse: eu comprei 2 juntas de bois e vou testar. Não era verdade. O judeu não só via a terra antes, como experimentava as juntas de boi antes de comprá-la, antes de adquiri-la. E depois vem a história da família, né? Ah, acabei de me casar. Então, você começa na vida cristã com todo entusiasmo, querendo falar do amor de Jesus, mas olha, o tempo foi passando e você foi se acostumando, como aqueles casamentos que não tem mais graça, que o relacionamento já ficou sem sal, vamos dizer assim, né? Sem gosto, porque você se familiarizou, trivializou o relacionamento. E nós fazemos isso com Deus, que pena. Por isso que Ele nos chama para o primeiro amor. Ou será que nós estamos enrolados e preocupados com a bênção ou com as bênçãos que Deus tem nos dado? Ele prometeu que se nós buscássemos o seu reino, as demais coisas seriam acrescentadas. Mas de repente você deixa o reino e começa a se preocupar com as demais coisas que Deus tem acrescentado. E você deixa de ser um influenciador. Eu quero chamar a sua atenção aqui agora para o cuidado que você deve ter no momento em que você não usa as bênçãos que Deus tem lhe dado como instrumentos para atingir vidas, mas você usa como um fim em si mesmo. E suas orações passam a se voltar para essas coisas que você tem ao redor. E isso, amados, inclui filhos, inclui família, inclui o seu corpo, inclui os seus bens, inclui o seu trabalho, inclui o seu lazer. Às vezes nós estamos tão voltados para o cuidado daqueles que estão próximos, que nós nos esquecemos o que Jesus disse em Lucas 14, 26. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha onde a sua cabeça está, irmão. Olha como você está preocupado com aquilo que você não precisaria estar preocupado e não deveria estar preocupado, porque a preocupação maior é fazer a vontade de Deus, é cumprir o papel para o qual Ele nos deixou aqui, de levar pessoas ao Senhor Jesus, de sermos influenciadores. E lembre-se, enquanto você faz isso, a sua alma é curada. Enquanto você faz isso, o Senhor vai acrescentando aquilo que você deseja e gosta no seu coração. Deus não está sonegando a família, Ele está dizendo: você não pode inverter a ordem das coisas e não priorizar falar do amor de Deus. Veja, deixar pai, mãe, esposa, filhos, esposo, irmãos e irmãs, por amor do Senhor, até a sua própria vida. O discípulo agora, entra a história de Filipe, né? Entramos no texto agora, o capítulo 8 e o seu contexto. Esse discípulo agora, Filipe, um evangelista, um daqueles 7 diáconos da igreja lá, naquele momento de Atos 6, ele agora é enviado para um lugar deserto. Ele é enviado para um lugar deserto, um lugar conhecido, mas deserto. Olha que interessante. É Deus desinstalando o homem que estava na cidade e até nas cidades. O capítulo 8 do livro de Atos começa com Saulo concordando com a morte de Estevão. A igreja passou a ser perseguida. Todos saíram, exceto os apóstolos. Ficaram em casa. Eles tinham planos.
para eles, plano para os seus, plano para os seus, sua agenda. Eles tinham agenda, até eclesiástica, mas tinham agenda. Perderam o foco, perderam o escopo da mensagem, o id. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo procurava destruir a igreja. O Senhor permitiu perseguição. E agora eles anunciavam, saindo, dispersos, por onde quer que o Senhor os mandasse, porque agora eles estavam perdendo, tinham perdido tudo, estavam perseguidos. Então resolveram sair, mas empurrados pelo fogo da tribulação que Deus teve que manter, teve que mandar nas costas daquele povo. Que coisa! As multidões ouviram as mensagens pregadas, viram os sinais, deram total atenção à palavra. Filipe agora estava em Samaria, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão, que era um feiticeiro, também ele deixou o povo admirado. Ele afirmava ser alguém importante, mas ele também foi convertido. Filipe levou as mensagens de boa nova, das boas novas do reino de Deus e de Jesus, e muitos creram, muitos homens e mulheres, está aqui no texto do capítulo 8. O próprio Simão, diz o texto, creu e foi batizado. Os apóstolos em Jerusalém também souberam que o povo de Samaria, lembra? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sair do seu reduto e ir para ser um instrumento do poder de Deus. Pedro e João impuseram as mãos sobre aqueles de Samaria que também receberam o Espírito Santo. Enfim, eles depois voltam para Jerusalém. E aí eu quero fazer uma reflexão com você. Será que o incômodo inicial, que se tornou uma acomodação conveniente, teria que voltar de novo nas nossas vidas em forma de tribulação? Será que Deus tem que nos cutucar com fogo para que a gente realinhe nossas prioridades e o coloque como a coisa mais importante e o seu mandamento? A igreja primitiva teria ficado em Jerusalém por teimosia, por falta de visão, por buscar o proveito próprio, por estarem acomodados ali, cuidando dos irmãos, sim, cuidando da comunhão, sim, cuidando do ensino, sim, cuidando da oração, sim, mas em si mesmado, sem pensar que há muitos perdidos lá fora. Olha que coisa linda. E aí nós encontramos Filipe, nosso exemplo. A palavra Filipe vem do grego philos e hippos, que quer dizer amigo de cavalos. Talvez Filipe não trabalhasse num aras, mas a palavra Filipos estava sempre ligado a pessoas nobres, que possuíam aras e cavalos e etc. Então, a palavra Filipos pode ter esse significado aqui de alguém nobre, uma pessoa importante. Mas, acima de tudo, Filipe era uma pessoa flexível. Era uma pessoa submissa e sujeita à vontade de Deus. Ele não estava apegado a nada, ele não tinha apego aos seus parentes, não tinha apego ao seu trabalho, ele não tinha apego a nada. Ele queria, de verdade, cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo deixou para ele e para a sua igreja. Filipe aparece aqui no livro de Atos, né? Talvez um dos 70 que foi enviado por Jesus lá em Lucas, também lá no capítulo 10, né? Contudo, ele não é o Filipe apóstolo. Ele é um dos 7 diáconos que aparece na igreja lá em Atos capítulo 6, e depois da perseguição ele prega em Samaria, realiza milagres, viu a conversão de Simão o mágico, e depois desse episódio no deserto, que nós vamos relatar mais perto, no caminho de Gaza, ele é arrebatado, levado pelo Espírito a Asdod, e ele segue pregando até Cesareia. Mais tarde, ele está com suas 4 filhas na cidade, e ali ele hospeda Paulo, hospeda Lucas, enfim, usou tudo que tinha, tudo que era em prol da expansão do reino de Deus. Olha o que Deus tem colocado em suas mãos em nome de Jesus. Não deixe que o Senhor tenha que tirar, não deixe que o Senhor tenha que trazer tribulação para que você saia do comodismo e seja incomodado pela dor. Não espere isso, obedeça. Vamos ser influenciadores dessa geração, nesse fim de pandemia, nesse momento em que nós temos as redes sociais. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro, saindo do nosso reduto
E aí vem um incômodo divino para a vida de Filipe. Acostumado a pregar nas grandes cidades, agora vem um anjo. O texto diz: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. A faixa de Gaza hoje é o local onde desde 48 há conflitos entre judeus e palestinos. É considerado o reduto palestino, o reduto do Hamas, o reduto daquele povo que luta por independência, tá certo? Então é mais ou menos ali, entre Jerusalém e Gaza, que fica à margem ali do mar Mediterrâneo, né? Pertinho do mar Mediterrâneo, e divisa com o Egito. Então o texto diz que primeiramente um anjo do Senhor, não se sabe se em sonho, se em voz audível, se esse anjo usou alguém, né? Mas o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul. Eu estou usando a nova versão transformadora, mas essa versão, infelizmente, aqui ela não dá o sentido correto da palavra. Por quê? Olhando no texto grego, o grego anasteti quer dizer levanta, ressuscita, sai dessa coisa, dessa mortalha, sai desse estado de letargia em nome de Jesus. Venha se engajar como um soldado de Cristo, como um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um idoso, engajado, cheio do Espírito, como foi Estevão, a ponto de dar a sua própria vida, como foi Paulo, pessoas comuns como nós. Então a ideia é anasteti, levanta-te, levanta-te. Aquela mesma palavra de talita cumi, levanta. É um chamado para viver de novo, para renovar seu compromisso com o Senhor. Gaza, vai, levanta-te e vá para o sul. A estrada, ele não diz o que vai acontecer, certo? Gaza era uma das 5 cidades dos filisteus próxima à costa do Mediterrâneo, área de conflito, como eu já disse. Filipe sai de uma cidade onde ele tinha um trabalho bem sucedido, ele sai de um bairro, de um local, de uma casa, de uma família, onde as coisas eram bem sucedidas ali, tudo estava tranquilo, e ele vai para um caminho, um lugar ermo, pouco habitado, muito solitário. As instruções não tinham detalhes. E aqui eu quero colocar como aplicação para a sua vida o fato de que Deus pode estar querendo te tirar do lugar seguro onde você está e se lançar para um lugar que você não sabe, um diálogo, uma conversa, um papo com um amigo, enfim. E aqui as instruções não continham detalhes, nem precisava. Quando Deus diz: vai, vai Armando, vai Maria, vai José, vai João, mesmo no escuro, sem entender, só nos resta obedecer para que venha a consequência, que são os frutos e as bênçãos de Deus. O texto diz que Filipe partiu, no verso 27, e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco, responsável por tesouros de Candace, a rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. O verso 27 também não diz corretamente ali, né? Mas podemos sim entender essa palavra partiu como a palavra. Ele se levantou, ele saiu do seu lugar, ele saiu do seu comodismo, ele saiu do seu casulo e ele disse: eu vou. Levantou-se, prontificou-se, ergueu-se. Depois da adoração vem a disposição. Se você ainda não adorou o Senhor, se você não compreende a sua grandeza, se você não entende o seu sacrifício, você nunca vai se levantar daí, meu irmão. Então é preciso adorar, se dispor e aí sim evangelizar. Ele não vacilou, mesmo não compreendendo tudo sobre o que ele encontraria e o que ele iria fazer. E no caminho ele acha o etíope, um cidadão da Etiópia, um grande reino no sul do Egito, sendo Candace o título da rainha-mãe. Ele era um eunuco, talvez referindo-se aqui a um indivíduo castrado como oficial do governo, ou talvez simplesmente porque os oficiais todos tinham essa designação. Como eunuco, ele não tinha acesso ao templo, mas era sim um prosélito e provavelmente alguém já circuncidado.
O Velho Testamento fala sobre os eunucos. Ele era negro, com certeza, da Etiópia. Muito lindo isso, né? Pérola negra. Manassés fez aliança com os egípcios em certo momento da história e enviou tropas para a fronteira da Etiópia. Zedequias também autoriza Ebed-Meleque, o etíope, a retirar Jeremias da cisterna, lá em Jeremias capítulo 38. Ou seja, o Velho Testamento todo fala dessa relação dos judeus com os etíopes. E por isso, esse etíope provavelmente, cujo nome nem aparece, mas ele era um desses prosélitos, conhecedor do judaísmo, através desses abençoados aqui mencionados no Velho Testamento. E aí ele diz, ele estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, e ele lia o livro do profeta Isaías em alta voz. Ele estava lendo o livro de Isaías, que era o livro cabeça dos profetas no Velho Testamento, né? Nós temos Tanakh, nós temos aí a Torá, nós temos os Ketuvim e os Naviins, os Naviins e os Ketuvins, né? Tanakh significa os 5 livros da lei, significa os profetas, os Naviim e os Ketuvim, os escritos. E o livro de Isaías era o que encabeçava a lista na Bíblia hebraica dos profetas, e ele vinha lendo, como era costume naquela época, todos liam e faziam leituras em voz alta. Talvez ele estivesse lendo a Septuaginta, não é? A tradução do Velho Testamento grego para do hebraico para o grego, né? O que foi empreendido provavelmente por Alexandre o Grande. Mas ele estava lendo a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, distribua, dê a palavra, mencione a palavra, fale a palavra, cite a palavra. Exemplo de piedade a ser reconhecido e admirado aqui. Esse eunuco nem era convertido, nem era cristão. Eu quero dar uma dica para você. Quando conversar com um amigo seu, que não seja evangélico, uma amiga que não seja evangélico, procura na religião dele quais coisas você pode elogiar. Quais coisas você pode elogiar. Stanley Jones fez isso na Índia. Elogiou o hinduísmo, elogiou o confucionismo, encontrou nessas religiões algo semelhante ao cristianismo. E daí ele ganhou o direito de introduzir a palavra de Deus aos indianos, e até Mahatma Gandhi foi influenciado por Stanley Jones, não é? Então, exemplo de piedade. E o discípulo agora, veja que interessante, olha que coisa linda, presta atenção nesse ponto. O anjo mandou Filipe se levantar e ir, mas agora o Espírito Santo manda ele se aproximar. Só quem tem o toque do Espírito consegue se aproximar das pessoas, se importar com elas, se colocar à disposição. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Amados, que lindo! A convicção do comando do Espírito, aproxima-te. A palavra grega é proserkomai, chega perto, visita. Seja intencional, cultiva relacionamento que vão desembocar na eternidade com salvação, com palavra, com ajuda. E se você fizer alguma boa obra para alguém, faça como ponte. Como ponte. Eu tenho algumas pontes que eu tenho construído esses dias. Quantas pontes você tem construído? Algumas estão no comecinho. As pontes que eu tenho feito no coração de amigos, pessoas às quais eu tenho servido, pessoas que às vezes até me perguntam quanto é. Eu digo, não é nada não. Estou fazendo isso por amor a Jesus, né? E de verdade, porque a minha intenção, a boa intenção, e eu não nego a intenção, é fazer uma ponte para que eu possa falar do amor de Jesus. Não para mim, não por mim, quando eu poderia levar vantagem, ou quando até fosse legítimo que eu fosse remunerado por alguma coisa assim, eu digo, não. Eu estou fazendo isso por amor a Jesus. Estou criando ponte no coração dessas pessoas. Algumas pontes estão prontas, completas, o evangelho já começou a passar, outras não. Esse final de semana eu estive num rally, e que como foi bom conhecer novos amigos, e de novo colocar e fazer pontes aos corações daqueles com os quais eu tenho tido contato.
E você, quantas pontes você está construindo? Ou você está destruindo pontes? Quantas pontes você está construindo para se tornar um próximo? Vamos nos fazer próximos. Lembra da parábola do jovem rico? Quem é meu próximo? Não faça essa pergunta, porque quando você perguntar assim, os seus próximos serão os da sua preferência, seus filhos, seu marido, sua mulher, seu amigo mais íntimo. Você vai começar a eleger próximos, muitos dos quais já conhecem o Evangelho de Jesus. E aí, quando é que você vai se tornar próximo daquele que tanto precisa, como precisava esse eunuco no caminho de Jerusalém para Gaza? Filipe correu até a carruagem, ouvindo o homem que lia o profeta Isaías, disse: o senhor compreende o que lê? Filipe encontra um fiel leitor da palavra e sua aproximação não traz ordem, nem censura, nem discriminação por ele ser negro, mas uma pergunta: você está entendendo o que você está lendo? O homem respondeu: como posso entender, né, se alguém não me explicar? Foi a deixa para ele ver aquela passagem que falava acerca do Messias. E ele perguntou: quem é esse servo sofredor, não é? Seria Israel, como a nação acha que é? Seria Isaías? Ou seria o Messias prometido? A passagem era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo mediante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca, foi humilhado, a justiça foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Por sua vida foi tirado da terra. O eunuco perguntou: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Fala de Jesus, meu irmão. Menciona o nome de Jesus, meu irmão. Fala desse nome que é sobre todo nome. Nome que tem poder para libertar as pessoas das suas ansiedades, dos seus medos. E você mesmo deve se libertar e sair desse casulo. O diabo está tentando lhe amarrar, fechar a tua boca, acabar com o seu testemunho e matar o seu primeiro amor. Mas nós vamos voltar ao início de tudo. Vamos voltar ao primeiro amor. E aí ele começou, o discípulo começou agora a fazer discípulo, explicando nas Escrituras quem era Jesus, prosseguindo, chegar a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: olha o complemento, né, da grande comissão e de fazer discípulos, batizando-os. Veja que tem água. O que me impede de ser batizado? Verso 36, lugar de água, hein? Tinha água ali. Eles pararam. E aí ele disse: nada o impede, se você crê de todo o coração, a condição sine qua non. O que te impede de crer em Jesus como Senhor e Salvador? Faça essa pergunta para os seus amigos. Nada. E aí o eunuco fez a declaração: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Não é? Foram essas palavras e essas declarações que ajudaram mais tarde a termos o credo apostólico que a gente tratou no começo do ano, não é? Romanos 10:9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amados, faça esse convite. Peça para as pessoas repetirem essa mensagem. Faça ao telefone, faça no WhatsApp, faça de longe, faça-o de perto, mas faça em nome de Jesus. Voltando ao credo, né? O credo confirmado na declaração do eunuco e mencionada pelo apologeta Aristides, que em 124 depois de Cristo escreveu o credo apostólico como nós conhecemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho. E aí vem toda a declaração do credo. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. Desceram as águas, saíram das águas. Indícios do batismo por imersão e da confirmação pública da declaração de fé. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amados, vamos nos preparar
para um grande mutirão de batismos, pelas almas que serão ganhas, porque você se colocou à disposição de Deus como Filipe, porque você decidiu sair do comodismo e decidiu se lançar no caminho, mesmo que desértico, mesmo que perigoso, mesmo que cheio de temores, porque deserto é assim. Lembra aquele homem à beira do caminho? Ele foi totalmente saqueado, ele foi machucado à beira do caminho, no deserto, num caminho deserto, né? Então, o desértico. Então, nós temos aqui Filipe respondendo ao chamado de Deus, abrindo mão de tudo. Olha, mais tarde ele é visto com suas 4 filhas profetisas, dentro de casa, acomodando pessoas, mas Filipe jamais deixou de cumprir a missão de Jesus, jamais, jamais. E aí, eles param o carro, ambos descem as águas, parece aqui um batismo por imersão, e Filipe batizou o eunuco, louvado seja Deus. Ciclo fechado de disposição, de adoração, de obediência, de pregação. Peça para o Senhor restituir o primeiro amor por Ele, o primeiro amor pelas almas perdidas. Peça ao Senhor para te tirar da timidez, para você poder lançar a rede e ver pessoas sendo pescadas para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua função, essa é a minha função, essa é a sua missão, essa é a nossa missão. Então os discípulos, a princípio comissionados, na incerteza, na dúvida e no medo, esses discípulos foram a princípio incomodados, deram frutos ali em Jerusalém, mas se tornaram acomodados, porque começaram a pensar em si mesmos e naquilo que eles mesmos poderiam auferir, cuidar das suas próprias coisas, da sua própria prole. Isso não é o que Deus quer, essa não é a missão, essa não foi a razão pela qual o Senhor nos deixou aqui, e nós não vamos dar esse ponto para o inimigo de Deus. E o discípulo então foi enviado, incomodado novamente, Filipe sai enviado para o deserto, e aí torna-se próximo de quem mais precisava. Louvado seja Deus. Essa é a minha oração. Pai amado, nesse dia abençoado, esses que me ouvem, Senhor, em nome de Jesus, faz nascer aqui uma liga espiritual, e que teu Espírito tenha poder de invadir o coração e a alma, e trazer vida de novo, Senhor. Levanta-te, vida de novo, que como Lázaro nós possamos sair do nosso comodismo, Senhor. Sejamos ressuscitados, sim, para uma nova vida, uma nova disposição de falarmos do teu amor, sermos influenciadores, discípulos no caminho e na jornada. Aquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós, sermos um canal, é o que nós estamos pedindo agora em nome de Jesus. Senhor, liberta-nos daquilo que nos prende, das preocupações e das amarras, daquelas coisas que assumem o teu lugar na nossa vida, na nossa agenda, no nosso tempo, no nosso bolso, nas nossas preferências, e fazem-nos como Filipe, dispostos e disponíveis para irmos ao encontro daqueles que só precisam uma razão para crer, conhecer a palavra de Deus através de nós. Queremos construir pontes para a glória de Deus. Amém? Deus os abençoe, reúnam-se em GR, compartilhem esse texto, essa mensagem, entrem nas nossas redes sociais, deixem lá o seu like, não é? E aí vá repassando esses links para que outras pessoas possam ouvir falar do amor de Jesus. Deus abençoe, uma boa semana, a igreja não para, e eis-nos aqui, Senhor, para que possamos construir pontes, sermos influenciadores e levarmos pessoas a Jesus para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Amém. Oi, eu me chamo Midian e estamos aqui hoje para ouvir uma história de alguém que influencia, porque foi influenciado depois de ter sido tocado por Jesus. Se apresente, companheiro. Quem é você? Oi, eu me chamo Fábio, eu sou um discípulo de Jesus, vivendo aí no processo de restauração contínua, vivendo um dia de cada vez. Amém, que bom. Quem era o Fábio antes? Antes, eu sempre fui essa pessoa que era autossuficiente, né? Ou seja, eu era o cara certo e até então as outras pessoas eram erradas. Tipo assim, as pessoas que tiveram um presídio, que fizeram algo de mal, para mim eles teriam que morrer, porque eles eram errados e eu era certo. Eu fui uma pessoa criada assim pelo meu pai, pela minha mãe. Tenho 2 irmãs e perdi minha mãe cedo, com 9 anos de idade, né? E para mim, o meu pai me ensinou que eu tinha que ser certo.
E certo era aquele cara que eu era um cara certo e os outros eram errados de acordo com a circunstância da vida, né? De crimes, de morte, dessas coisas. Até então eu era certo e aquelas outras pessoas não eram. Dentro do seu coração, Fábio, você sentia assim preconceito? Tinha essa coisa do preconceito? Sim, eu tinha muito preconceito com aquelas pessoas que eram presas. Porque para mim, bandido para mim tinha que ser morto. O cara que fez mal, aquela pessoa que roubou, que fez algo com a criança, ele teria que morrer, né? E também com os homossexuais eu era um cara que chacotava muito, sabe? Eu era muito preconceituoso nesse segmento, né? Aí teve um dia, Fábio, que você foi tocado por Jesus. Como foi esse toque? Uma vez um amigo meu me convidou para vir aqui, e aí eu vim, né? Coloquei R$50 aqui no meu bolso de cada lado, porque na minha mente alguém ia falar algo, ia manipular a minha mente e eu ia dar o dinheiro. E aí quando eu sentei na cadeira, bem na frente onde eu estou aqui agora, e eu fui impactado por esse amor de Deus, né? Que tocou no meu coração e eu entreguei a minha vida a Ele e hoje Ele é meu Senhor e Salvador. E Fábio, você teve uma visita que você fez aqui, visitou um projeto da Fundação Batista Central, que é o CR Cidadania. Aí você veio aqui para conhecer, veio só conhecer. Me conta como foi essa experiência. Foi numa segunda-feira à noite, eu nunca esqueço também, eu vim para conhecer, né, esse projeto, né, o Celebrando a Restauração. E aí eu estava sentado na cadeira, né, e o pastor Nelson, ele foi bem simples, ele falou assim que tinha um trabalho, né, nos presídios, né, da Fundação Batista Central, né, que era o CR Cidadania, né. Sim. E aí ele falou que estavam precisando de servos, né. E aí que tinha que passar na mesa, se inscrever, quem sentisse um desejo no coração. E aí ele falou aquilo ali, ansiou meu coração, mas eu não entendi também, não coloquei meu nome lá, fui lá na mesa, nem nada, fui para casa. Mas eu fui com aquele, cheguei em casa, aquilo ficou queimando por dentro de mim sem eu entender nada. E aquilo ficou uma semana, e na semana seguinte nós tínhamos o grupo de relacionamento, né, o GR, perdão. E aí eu fui pro GR, quando foi na hora da partilha, eu entendi que eu tinha que colocar aquilo para fora. E aí eu disse, tá um negócio queimando dentro de mim sobre prisões. E aí Deus é tão bom que Ele faz tudo perfeito. Tinha um rapaz lá que ele que coordenava, né? O nome dele é Rodney, louva a Deus pela vida dele. E aí ele me fez o convite para ir lá conhecer. E foi outro encontro tremendo. Porque quando eu entrei lá no presídio, foi no IPPO2, eu nunca esqueço, como se fosse hoje. Nós entramos lá, pegamos lá os meninos, e eu para dentro de uma classe, e lá a gente falava do amor de Deus, né? Dos 12 passos. E aí essa experiência de entrar no lugar onde mais havia julgamento, você recriminava, como foi essa sensação? Mas antes você teve uma experiência dentro de casa, né, antes de chegar. Sim, tive, porque quando esse amor de Deus ansiou meu coração para conhecer, eu cheguei para meu pai e falei que ia no presídio. E meu pai falou, você tá doido, o que é que tu vai fazer ali dentro? Tu nunca matou, nunca roubou. Que eu já trazia até o tabu que meu pai também tinha, que passou para mim, né? Que eu era o cara certo e o cara que estava lá, né? Os ensinamentos, justamente. Correto. E aí eu falei para ele, ele disse que não podia ir. E eu peguei, tudo bem pai, eu não vou. E aí ele disse, como assim tu vai me obedecer? 38 anos da minha vida, tu nunca me obedeceu e agora tu vai obedecer. Eu falei, entendi o mandamento com promessa, honrar o pai e a mãe até os últimos dias da vida. Que aí meus dias serão acrescentados. Não estou fazendo isso para ganhar, pai, mas eu entendi esse amor. E aí ele falou que eu não ia. Aí eu cheguei pro Rodney, né? Esse rapaz que condenava lá no presídio, disse que não podia ir, vamos orar. E aí a gente orou. E aí Deus tocou no coração do meu pai e ele permitiu eu ir. E aí eu fui. E chegando lá, esse amor foi tremendo. Eu conheci um irmão lá. E aí quando a gente foi embora depois da partida, depois de apresentar os 12 passos, falar do amor de Deus, que eu fui embora, esse rapaz chegou para mim e disse assim, cara, ora por mim. Foi tremendo, eu chorei, eu fiquei triste assim de alegria ao mesmo tempo, mas também com ansiedade, porque ele estava com 8 anos, ainda me lembro, 6 meses, eu não lembro o recorde dos dias e a hora, que ele não viu o filho dele. Cara, e aquilo entrou no meu coração de um jeito tremendo, porque eu tinha acabado de deixar o meu filho no colégio e já ia pegar ele, né? Porque eu trabalhava de 9 às 11, em 11 horas eu ia pegar meu filho na escola. Mas fiquei com aquela coisa dentro de mim e fui embora. E aí o irmão Rodney fez a pergunta, né? O que é que Deus te disse, o que é que tu vai fazer a respeito? E eu fui para casa, sem entender nada. Mas aí eu olhei na palavra, Deus falou no meu coração, você ama seu filho, pois eu vou colocar dentro de você o amor por aqueles rapazes. Não só por ele, mas por aqueles meninos também do centro educacional. E hoje eu faço parte, hoje eu já coordeno, né, lá no Imeuda, que é outro presídio, né? E assim, lá tem muitos homossexuais,
né? Tem os idosos, o Maria da Penha. E assim, para mim é um privilégio, porque aquele tabu que eu tinha, Deus tirou de mim e colocou o amor que eu não tinha naquelas pessoas. E hoje eu vou para lá com gratidão, não com ir por pesar, mas ir por amor, porque eu sei que Deus me deu esse dom de evangelizar, de ir lá levar o amor de Deus, de falar um pouco do amor dele para aquelas pessoas que não conhecem, para aquelas pessoas que não têm uma esperança, né? Como um dia também eu tive, né? Sim. E hoje, Fábio, você tem não só essa história linda que Deus vem, toca, transforma, e hoje você influencia outras pessoas, lidera grupos assim, mas dentro de casa tem alguém que também vem influenciado, sim, né? Sim, o meu filho, o Matheus, ele tem 8 anos, é muito massa, porque quando eu vou no centro educacional, a gente visita lá um domingo sim, outro não. E aí, quando eu vou no domingo, eu trabalho até meio dia na loja, né? Quando eu chego, eu almoço rapidinho, aí ele diz, papai, tu já vai no presídio? É, deixa eu orar por ti e lá pelos meus irmãos que eu ainda não conheço. E aí a gente ora, a gente chora, a gente fica alegre, porque eu entendo que aquele amor que Deus me deu está também no meu filho, né? Passa de geração para geração. Sim. E isso me impacta muito. E a bênção de Deus, a partir do momento que você é tocado por Jesus, passa e vai para gerações futuras, vai para gerações que virão. Muito obrigado por partilhar a história. Deus abençoe você e sua família. Obrigado, Fábio. Eu é que agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Jesus. Nesta hora, eu quero declarar o meu amor por ti. Obrigado, Senhor. Porque todos os dias, o Senhor caminha comigo. Recebe a minha vida, o nosso louvor. Pra honra e glória. Teu nome. Amém. Vou cantar bem alto. Jesus é meu amigo.
pra você. Tá? Vamos dançando assim, ó. Fecha os pezinhos. Rodando, rodando, pra um lado e pro outro. A gente aprendeu a cantar bem alto. Foi. Agora, a gente vai cantar assim, ó. Bem baixinho, baixinho, baixinho. Vamos. Assim, ó. Presta atenção. Eu vou cantar bem baixo. Eu vou cantar bem baixo. Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. O que ele me ensinou. Eu quero obedecer para poder crescer. É meu amigo. Jesus é meu amigo. Assim, coladinho. O que ele me ensinou. Eu quero obedecer para poder crescer. Bem alto, bem alto. Vou cantar bem alto. Eu vou cantar bem alto. Eu vou cantar bem alto. Bom demais. Vamos continuar? Assim, ó. Vai mexendo o corpinho. A Bíblia conta a história de uma mulher que desobedeceu a Deus. Isso. E ela virou, sabe o quê? Uma estátua. Faz comigo. Levanta do sofá e vamos fazer. Vamos, vamos. Escute agora essa história da mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou estátua. Faz um pouco. Escute agora essa história da mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou estátua de sal. Faz uma coisa. Olhou pra trás, se deu mal. A mulher de Ló virou estátua de sal. Olhe pra ela, você vai ver. Ela ficou assim. Ui, a pose. Assim, adoro. Assim, muito bem. Jogue fora essa tristeza. Diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus. Só não pode olhar para trás. Olhe pra ela, você vai ver. Ela ficou assim. Ai, meu Deus. Assim. Equilíbrio. Assim. Joga fora. Jogue fora essa tristeza. Diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus. Só não pode olhar para trás. Só não pode olhar para trás. Só não pode olhar para trás. Olhou pra trás. Pode fazer. Glória a Deus. Você tem que ver esse meu novo jogo, Futurinha. Ai, eu quero ver, Geraldinho. Eu ganhei ele hoje, mas eu não posso mostrar agora porque é surpresa, Futurinha. Ah, não, Geraldinho, por favor, né? Me mostra logo isso. Já eu te mostro, Futurinha. Olha só, vamos aqui pro parquinho, vamos. Futurinha, olha só. Naquele dia, né, que você não pôde vir, a gente estava procurando pela dona do livro das descobertas que você achou, Futurinha. Ah, Você sei. lembra que você achou bem aqui aquele livro? Lembro. Isso, pois é, aí nós encontramos. O nome dela é Nina e ela virou a nossa amiguinha. Nina, Isso. nova amiguinha. Isso mesmo. Ai, Geraldinho, será que ela vem hoje, hein? Eu queria tanto conhecer ela. Pois é, você nem pôde conhecer ela daquela vez, porque você estava meio doente. Aí a mamãe disse para você ficar em casa. E você obedeceu, né? Porque a gente tem que obedecer, os nossos pais. Aí você ficou em casa e não pôde vir. Mas não fica triste, porque ela vem sim hoje. Ela vai vir hoje. Ela vai vir hoje. Ela vem sim. Que coisa boa. Ai. E o que você fez com aquele livro que você achou no tempo que você estava com ele? Ai, Geraldinho, eu aprendi tanta coisa. Eu li tantas histórias. Peraí, olha isso. Eita, eu acho que a mamãe vai me ver. Ai, ai, ui.
esconder aqui. Ô, Nina! Oi! Oi, pessoal! Oi, Nina! Tudo bom? Nina, Ei, fala baixo, porque Mas- senão a mamãe vai ouvir. como assim? Você está se escondendo da sua mãe? Geraldinho, eu não era pra estar aqui não, sabe? Aí eu vim, só passar um pedacinho, mas a mamãe não deixou eu vir. Mas mesmo assim, eu tô aqui, né? E quer me dizer esconder. que você veio pro parquinho sem a sua mãe autorizar? Ô, Geraldinho, só um pouquinho, deixa eu te dizer uma coisa. O que foi? Olha, ela não queria que eu viesse porque eu tinha que fazer minha tarefa de casa. E a tarefa de casa é facinha, facinha. Sabe o que é? O que é? Eu só tenho que copiar o alfabeto 5 vezes. 5 vezes? Ah, mas isso não importa, tem que obedecer os seus pais, viu? Não pode isso não pode. Não pode mesmo, viu? Eu só queria brincar um pouco. Nós vamos brincar, mas... Ei. Olha, o que foi? Eu tive uma ideia. O quê? Vamos contar a história. Vamos! A história. Primeiro, deixa eu te apresentar. é Ela é a Futurinha, a minha irmãzinha. Não, vem cá, vem. Pois é, a Futurinha, ela que achou o seu livro. Obrigada, Futurinha. Eu fiquei tão feliz porque eu peguei meu livro de volta e você encontrou, né? E, ó, aqui é o Maninho. Ei, Maninho, seja educado. Diga oi para a Futurinha. Oi, Futurinha. Oi, maninho! Oi, maninho. Oi, Nina, tudo bem? Tudo bem. Eu tava aqui ansiosa. Até falei pro Geraldinho que eu queria muito te conhecer. Pois é. Mas olha, nem precisa agradecer, tá? Porque eu encontrei o seu livro, não foi nada. A gente tava brincando aqui no parquinho. E aí, quando eu olhei atrás daquele banquinho ali, eu encontrei ele. Fiquei muito feliz. Leio muito meu livro das descobertas. Pois é. E o melhor, agora eu tenho meu livro das descobertas. Legal. Que legal, que legal. O livro das descobertas é muito, mas muito legal mesmo, É viu? muito legal. E por falar em ler histórias, você me deu uma boa ideia. Nós poderíamos contar várias historinhas para o Geraldinho. Ai, eu gosto muito de historinhas, eu gosto muito mesmo de ouvir historinhas. Então, qual historinha que você leu hoje, Futurinha? Eu li várias historinhas, mas teve uma historinha que foi bem legal. Ai, qual Qual foi? foi essa história? Olha, essa história fala muito sobre ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele manda. Que legal, mas é a história de quem? A história de Felipe. Opa! Felipe? Felipe. E tem mais. Felipe e o funcionário da rainha lá da Etiópia. Eita, muito legal. Pois pode nos conta pra gente. Mas vocês gostam de viajar? Eu gosto e o Maninho também. Eu também gosto muito de viajar, Futurinha, muitas aventuras. Pois é, vocês sabiam que Felipe era um discípulo de Jesus que viajava muito. Nossa. Viajava. Uau. Ele viajava e o melhor, ele viajava para falar de Deus e sobre a salvação. Que legal, muito Sobre a importante isso, salvação. muito legal. E aí teve um dia, né, que ele estava lá na estrada e tal. Aí ele avistou uma carruagem. Uma carruagem. Vocês sabem o que é uma carruagem? Eu sei. Eu sei também, mas o que é que aconteceu? Pois é. Aí sabe o que aconteceu? Felipe decidiu obedecer a Deus, ouvindo a voz de Deus. Que legal, então quer dizer que Deus falou com ele e aí ele obedeceu. Obedeceu, viu? Ele foi lá até aquela carruagem e lá estava o funcionário, né? Que eu falei para vocês. Ele estava voltando lá de Jerusalém e estava indo para a casa dele. Ele estava lendo a Bíblia, acredita? O livro das descobertas. Pois é, Nossa. só que ele não estava entendendo muito não, sabe? Ele não estava entendendo muito. E como Felipe obedeceu a Deus, ele teve a oportunidade de chegar até aquela carruagem e falar sobre Deus e sobre a salvação para aquele homem. Então Deus mandou Nossa. ele ir na carruagem falar para ele e explicar
E aí ele foi lá e teve essa oportunidade de falar sobre Deus pra ele. Que Puxa, massa, é uma muito aventura bom. muito E deixa eu legal. te dizer que o homem passou a crer no Filho de Deus. Que legal! Legal. Muito legal. Muito Felipe, legal. ele teve muita coragem, né, de chegar perto foi daquela mesmo. carruagem. E teve também, olha só, foi obediente. É. Foi Obediente. obediente de obedecer à voz de Deus, É né? verdade. É verdade. Porque ele obedeceu, aquele homem pôde ouvir falar de Jesus e do seu amor. É isso mesmo. Entendeu? Né? Não é legal essa história, é muito Nina? legal. Eu acho que eu estou aprendendo até uma coisa. Pois então vamos brincar, vamos brincar. Vamos brincar, Agora eu posso revelar, O quê? o meu super jogo novo que eu ganhei. Aquela surpresa que você não queria Isso me mesmo, contar, né? essa caixinha aqui está o meu jogo. Vocês gostam de desafios? Eu Desafio, gosto. Eu gosto de sim. desafios, eu gosto muito de desafios. Eu também. Essa é a caixinha do jogo, que se chama o jogo das 4 letras. 4 letras. 4 letrinhas. E as letras são O, B, D, C. O, B, D, C. E o que significa? O, B. Ouvir bem. E DC, decidir o certo. Então, vou agora explicar o jogo, certo? No jogo é o seguinte, dentro dessa caixinha tem várias desafios. Vários já tô desafios. curiosa. E eu vou tirar um desafio e ler para vocês. Certo. Aí vocês vão ter que ouvir bem, certo? OB. E decidir o certo, que é fazer o que o desafio manda. Certo. Tá Tá certo? Bem Eu direitinho. vou guardar aqui o bom. meu Então, livro. aguarda aí. Para isso nós O vamos Maninho também precisar, vai- O Maninho também pode brincar? Vamos brincar só a gente mesmo, deixa o Maninho para brincar Bom, tá bom. depois, Vou né? colocar o Maninho aqui. Olha só, pega ali, puxa essa fita, coloca lá. Coloca lá. Isso, muito bem. Nós vamos precisar dessa fita, certo? E eu vou ler o desafio. Daqui, colocar aqui, vamos colocar aqui. Rapidão, rapidão. Isso. Aqui, ó, isso. Aí vai fazer parte do desafio, certo? Eu vou ler agora o primeiro desafio. Estou curiosa. E o desafio é andar na linha com os olhos fechados. E para isso você vai ter que colocar as mãos nos olhos e não poderá ver nada. E tem que aqui andar sobre a linha. E quem ficar mais em cima da linha ganha, tá certo? Tá E quem bom. começa? Quem Primeiro começa? vai você, Futurinha. Eu? Isso. Eu acho que é facinho, né? Fecha os olhos, né? Vai, Isso. Futurinha. Coloca Você consegue. a mão nos olhos. Assim? Isso. Assim, vai. tá bom? Aí agora você caminha. Já! É difícil. É muito difícil, viu? Ui, acho que eu tô Difícil. certo. Ai, Futurinha. cheguei. Vixe, você não ficou muito próximo, mas se a Eu Nina agora, for né? mais longe, aí ela perde. Vai, você. Vai, tá bom. Nina. Tem que colocar a mão nos olhos, né? Isso, não pode ver. Geraldinho? Isso, não pode Futurinha, ver. olha aqui como é Futurinha. Tá. Isso, Nina. Equilibra. Ganhou, Nina. Muito bem. Agora vamos para o outro desafio. Mas Outro, olha tem só, mais tem que um cumprir as desafio? regras, viu? Tem que cumprir as regras. Cumprir as regras. Andar sobre a linha Tô fazendo com um certo. pé só. Um pé só. pé Vai, só? um pé só agora. Um pé só, um pé só. Isso, um pé só. Ai, agora eu tô conseguindo. Muito bem, conseguiu, Futurinha, conseguiu. Agora Você sou eu, agora, é? você agora. Tá bom, tá bom. 1, 2, já! Ei! Não, você trocou o pé aqui, não vale não, essas coisas não. pode, não? Não, eu não Ai, gostei foi tão não. Legal, foi tão legal. Ei, não vale isso, ela não cumpriu as regras. Eu vi que no começo você olhou, viu? Você não ficou de olhos fechados. Não fiz isso não, E Geraldinho. agora você trocou os pés. Eu não olha fiz só. isso não, tá? Fez sim, você Não. fez. Eu vi, todo mundo viu também que você trapaceou, você não cumpriu as regras. Então eu também não brinco mais, tá? E eu também não Você é quero- um bobalhão. E eu também não quero mais falar com você. Gente, não precisa brigar, né?
Eu nem ganhei todas e nem tô com raiva. Mas ela não cumpria as regras do jogo, Futurinha. É só uma brincadeira, Geraldinho. Mesmo assim, tem que cumprir as regras da brincadeira. Mas, Geraldinho, você também não tá fazendo certo, né? Eu? Como assim? Se quando eu jogo o jogo, eu falo bem direitinho. Eu falei direito e ela que não ouviu certo. E não cumpriu. Mas Deus não pede que a gente não pode brigar? E a gente não precisa obedecer? Vocês estão brigando por conta disso. Nós precisamos obedecer a Deus e Ele não quer que a gente brigue. É verdade, Futurinha, mas... Espera, eu acho que eu já sei como fazer vocês entenderem. Um instante, calma. O que é que você vai fazer, hein? O livro das descobertas. Venham aqui, venham aqui. Está vendo o livro das descobertas? Vamos lá. 1, 2, 3. Livro das descobertas. O que você quer me dizer? Aquilo que Deus falou, eu vou procurar fazer. Gente, Deus quer nos falar algo através daquela história que eu contei. Vocês lembram? Geraldinho. Eu lembro, mas não tem nada a ver com isso. Felipe, né? Isso, Felipe. Felipe, tá, Geraldinho? É o Felipe, mas não tem nada a ver com isso não, Futurinha. Mas pensem, gente, olha, Felipe, ele obedeceu, né? Ele ouviu a voz de Deus e decidiu fazer o que é certo. Pensem aí, o que é que Deus quer falar com a gente? Futurinha, realmente você falou, né, que Deus, ele não quer que a gente brigue. E eu acabei brigando com a Nina. Eu devo fazer como no jogo, né? Ouvir bem, e que é a voz de Deus, né? E fazer o certo. Me perdoa, Nina. Tá, te perdoo, Geraldinho. Eu também tenho que fazer uma coisa, te pedir perdão. Eu realmente não fiz direito, não. Eu trapaceei. Pois é, mas eu te perdoo. Tá bom, me perdoa, eu não vou mais fazer isso. E também, eu preciso voltar para casa, gente, porque a minha mãe, ela não deixou eu sair, eu desobedeci, eu tenho que pedir perdão para ela também. Eu não vou mais fazer isso. Vocês estão muito certos. Nós precisamos ouvir bem e decidir fazer o certo. Isso mesmo. Então é o seguinte, a gente pode brincar depois dessa brincadeira, né? Nós podemos brincar depois e aprender muito mais. Isso. Então vamos... Geraldinho, Nina, calma. Nós precisamos deixar o versículo da semana. Isso. Então vai aparecer aí na telinha. Vai. Legal. Fica lá em João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Agora podemos ir. Isso. E vamos brincar na casa dela, vamos? Vamos pra minha casa? Vamos brincar. Legal. Vamos. Mas a gente tem que pedir nossa mãe, não pode ir assim, não. É Sim, verdade, não pode fazer tem o que que eu pedir, fiz, tem que não, pedir, viu? verdade. Não pode ser, não. Ai, que delícia obedecer a Deus, fazer o que é certo. Eu e você, nós precisamos fazer o que é certo, sabia? Mesmo que a gente esteja com aquela vontade enorme de brincar, de ver os coleguinhas. Mas se papai, mamãe, vovó, não deixam, a gente tem que obedecer sempre. E aí, eu quero te chamar mais uma vez para curtir as nossas redes sociais. Tem muita novidade por lá. Quer matar mais um pouquinho a saudade dos nossos galpões ali, da programação que acontece aos domingos, que acontecia, né? Mas já, em nome de Jesus, nós vamos estar assim, juntinho lá nas nossas salas, com todos os voluntários, e vai ser bom demais. E tu viu aí? Tu conferiu a nossa novidade? Agora nós temos acessibilidade para os nossos amiguinhos que não conseguem escutar. Legal, né? Então, se você tem algum amiguinho que ainda não consegue escutar direitinho, diz a ele que vem assistir o nosso programa, porque ele vai saber de tudinho, ele vai rir bem muito, ele vai dançar e vai ser bom demais para a glória de Deus. Amém? Eu quero, chega pertinho. Chega pertinho, porque eu quero dizer para você o seguinte. Não esquece, tá? Que você é muito especial para o Senhor. Muito especial para o Senhor. E Ele quer sempre estar assim, juntinho contigo. E andando juntinho com Ele, você vai ficar craque aí, obedecer tudo e vai ser bom demais, tá bom, gente? Até
até o próximo domingo. Boa semana, um cheiro enorme, um abraço apertado. Vamos dançar, vamos continuar louvando ao nosso Deus. Ó, pra fazer tudo certinho, como eles ensinaram pra gente, precisa o quê? Ler a Bíblia. E de que mais? Fazer oração. Vamos fazer assim, ó. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, viu? Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê. Vai ficar bem pequenininho assim, ó. Se abaixa aí, se abaixa, ó. Diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminui. Leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se você quiser ficar bem alto, assim, ó. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser. Se você não fizer isso, vai, ó. Quem não ora, a Bíblia não lê, e a Bíblia não